E com o objetivo de tornar o processo de distribuição das emendas parlamentares mais participativo, o deputado federal Pedro Czai lançará nesta quinta-feira uma plenária virtual às 8 horas da noite. O edital de emendas do orçamento participativo, que contempla mais de 36 milhões para Santa Catarina, é um investimento forte, rápido aqui em Rio do Sul, aqui em Santa Catarina. E para falar mais sobre isso, vamos até a capital do estado, onde está o deputado Pedro Czai. Olá, deputado, obrigado por o senhor abrir um espacinho na sua agenda aí para poder conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, a todos que acompanham este programa. Sim, como nos últimos anos aumentou muito o valor das emendas parlamentares, nós entendemos que o melhor instrumento, o melhor jeito para destinar esses 36 milhões que temos de emenda individual é ouvir a comunidade, é ouvir o povo catarinense. E por isso que hoje vamos lançar o edital a partir das 20 horas para divulgar para todas as regiões de Santa Catarina que agora quem decide onde destinar os 36 milhões será o próprio povo que vai participar deste processo de decisão democrática de forma transparente, aberta e muito participativa. Quem participa vai decidir onde deveremos investir os 36 milhões de reais. Deputado, nesse processo, o estado de Santa Catarina foi dividido em 12 territórios, é mais ou menos isso? É isso, para que todas as regiões sejam contempladas, nós dividimos 12 territórios, que vamos distribuir no mínimo 2 milhões de reais, e depois vai ter mais 10 milhões de reais para propostas mais regionais, propostas mais estaduais. Pode, por exemplo, uma proposta de até 5 milhões para discutir, estudar como enfrentar as enchentes no Alto Vale do Itajaí, por exemplo. Então, poderá ser contemplado emendas maiores e emendas menores, que vai de 100 mil reais até 2 milhões de reais na região, e as emendas maiores poderão chegar até 5 milhões de reais. Então, vai ter a primeira parte agora, que é a sensibilização, e depois, no mês de julho, a realização das assembleias presenciais nas regiões. Aí depois se seleciona as propostas maiores, que aí vai ser de forma virtual a definição dessas grandes prioridades para o estado de Santa Catarina. E um outro elemento, Marcelo, que esses são os 36 milhões que eu vou destinar, onde o povo vai decidir quais são as prioridades, e nós vamos buscar, junto do governo federal, outros recursos para ampliar esse valor, para ampliar esses recursos para cada região de Santa Catarina. E nós teremos um outro projeto que eu estou destinando 3 milhões e 300 mil reais, de um processo de formação regional, onde o Alto Vale do Itajaí, a região, vai ter também os recursos para formar lideranças para o desenvolvimento desses territórios, que são 12 territórios de Santa Catarina, e o Alto Vale do Itajaí é um desses territórios que serão priorizados, no mínimo aí, 3 milhões de reais. Deputado, desses 36 milhões, a metade tem que ser destinado para a área da saúde? É isso, porque a legislação, a Constituição, a época a presidenta Dilma, quando se transformou o orçamento nosso em orçamento impositivo, foi mudada a Constituição permitindo que 50% desses recursos devam ser destinados para hospitais, para clínicas, para policlínicas, para as unidades de saúde, para custeio, para remédio, para cirurgias eletivas, como nossa bancada destinou no passado 50 milhões de reais para Santa Catarina, para cirurgias eletivas, para diminuir a fila das cirurgias, então, ou para cursos de medicina, para a área da promoção da saúde, metade dessas emendas. Então, a gente vai ouvir a região e onde vamos colocar, por exemplo, 1 milhão na região de Rio do Sul, nos municípios da região, esse 1 milhão, no mínimo, para a área da saúde. As propostas que vão ser enviadas, ela precisa ter assinatura dos moradores também? Boa, Marcelo, tu está bem antenado com o edital, né? Sim, precisa no mínimo 100 assinaturas.
para evitar que apareça 100, 200, 300 propostas sem amparo de base social. Então, como que vai funcionar? E todos têm que acompanhar com vigilância. Sem assinaturas, com CPF, com endereço certinho, que está sempre tem que ser no território, por exemplo, do Alto Vale do Itajaí. São 31 municípios que a gente elegeu nesse território. Esses municípios, sem assinaturas, apresentam a proposta para depois ir para decidir a prioridade, as 10 prioridades na Assembleia Regional. Segundo ponto, se você consegue mais assinaturas, você consegue mais delegados para a Assembleia. Cada 20 assinaturas permite um delegado. 100 assinaturas, 5 delegados. Mas se as entidades, a organização da base da região é forte, consegue 500 assinaturas, em vez de ser 5 delegados, vai ter 25 delegados que lá na Assembleia poderá defender a sua proposta que seja votada e priorizada. Então, quanto mais mobiliza, mais chance tem da sua proposta, da sua emenda ser aprovada na Assembleia. As propostas já podem começar a ser enviadas, deputado? Sim, a partir de amanhã, as entidades, as organizações, o poder público, as instituições de ensino, todas podem começar a se organizar, mesmo entidades de bairros, das comunidades, dos municípios da região, podem começar a se organizar para ver quais as propostas são importantes que poderão ser aprovadas na Assembleia Regional, que nós vamos aprovar até 10, e as emendas do Estado também, nós vamos aprovar 12. Então, na região até 10, porque dependendo do valor de cada emenda, vai diminuir o número de emendas, ou mais emendas com valores menores por emenda, por proposta, por prioridade. Então, é um processo participativo, é um processo democrático. Quem vai participar vai ajudar a decidir. Agora, nessa primeira etapa, como você muito bem disse, Marcelo, é a mobilização para apresentar as propostas. No mês de julho vem a Assembleia Regional para aprovar as 10 propostas. E no mês de agosto e setembro, de forma virtual, aprovar as propostas de dimensão estadual, que são propostas maiores, com valores maiores. Então, é assim que vai funcionar a nossa participação social, decidindo democraticamente. O Pedro Czai, deputado federal, agora não vai decidir onde vai colocar os 36 milhões. A partir de hoje, nós vamos abrir para o povo de Santa Catarina decidir onde melhor deve ser investido os 36 milhões de reais. Deputado, para encerrar, plenário, então, hoje à noite, às 8 horas. 8 horas da noite, plenária virtual para todo o estado de Santa Catarina, para que as lideranças de cada região acompanhem o lançamento do edital e as informações para que possam mobilizar a sua região. E quanto mais mobiliza, mais gente participa. E quanto mais gente participa, mais democracia, mais participação, mais transparência na definição de qual a melhor prioridade para cada região do estado de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do JR. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos e até às 20 horas para o lançamento do orçamento participativo das emendas parlamentares do nosso mandato. Obrigado.